Olá, novamente, boa noite, turma, tudo bem? Bom, já deixei um vídeo para vocês hoje a respeito aí da nossa atividade na aula de suporte. E estou criando mais um também com a mesma proposta, com o mesmo objetivo, colaborar, contribuir aí para o entendimento. Como já deixamos claro no vídeo anterior, estamos aqui por motivo de força maior. Semana que vem estaremos presencialmente, tranquilo. Então, a ideia vai ser também comentar aqui sobre a proposta de uma tarefa para gerar as nossas menções aqui na disciplina de sistemas de informação. Como vocês podem ver, estou usando como plano de fundo a nossa última postagem da aula do dia 8/11, onde nós trouxemos como tema, como palco aí para as nossas explanações, o tópico convergência tecnológica, E eu procurei, embora seja um tema muito abrangente, que quando a gente fala de tecnologias que de alguma forma convergem, se conectam em algum ponto, em alguma plataforma, em alguma tecnologia, nós temos hoje inúmeras, mas muitas possibilidades. E aproveitei esse material do canal Futura, com o Ronaldo Lemos, falando sobre cidades inteligentes, que eu acho que hoje é um dos temas que acaba trazendo em pauta essa questão da convergência tecnológica de uma forma mais operacional, mais dia a dia, de uma forma que impacta diretamente na vida das pessoas e no seu dia a dia. Existem outros tipos de tecnologias que se utilizam desse conceito de convergência tecnológica, mas que muitas vezes não estão diretamente ligadas ao dia a dia das pessoas nas grandes cidades. E uma coisa que nós resgatamos aqui, trazendo um pouquinho para quem lembra, do dia 8, que foi um assunto que a galera aqui repercutiu bastante na aula, que nós terminamos, após a explanação do vídeo, conversando com vocês a respeito do quanto dessa chamada convergência tecnológica direcionada para grandes centros, para grandes cidades, para grandes centros urbanos, como essa convergência, essa infinidade de possibilidades seria possível, por exemplo, em território domínio.com.br, sem utopia, sem utopia e sem distopia, que são dois conceitos que às vezes as pessoas confundem. Distopia, que é a inversão total da realidade, A utopia é você apostar numa realidade ou num sonho praticamente impossível de ser realizado. E a distopia é aquela questão de, já que eu não consigo lidar com os fatos, eu os distorço. No nosso caso aqui, nem lá e nem cá. Nem sejamos utópicos e nem distópicos, porque estamos num curso de tecnologia, E se nós não apostarmos na tecnologia, eu acho que coloca em dúvida o que estamos fazendo aqui. E esse vídeo do canal Futura, existem outros também, Não tem aqui o objetivo de criar, ilusões ou fantasias, delírios, nada disso não. É apenas mostrar o que já está acontecendo e está disponível em algumas cidades no planeta, e deixar claro, como já fiz isso algumas semanas atrás, que isso não é um privilégio de cidades com, por exemplo, uma arrecadação muito alta. Aliás, eu acho que já citei isso, São Paulo está entre as grandes cidades do mundo, Inclusive, o nosso PIB do estado de São Paulo ele é superior a muitos países na América Latina e também em alguns países europeus, E que isso deixa claro que nem tudo se resolve com uma arrecadação alta, Mas aqui esse não é o nosso foco, Não estamos aqui para falar de economia, mas tecnologia, como qualquer outra coisa, que torne a nossa vida um pouco mais eficiente, tem um custo, tem um valor. Então, quando falamos de tecnologia, quando falamos sobre possibilidades, tudo que é possível, se não estiver associado ao quanto custa, aí sim a gente está realmente pegando o caminho do sonho. Então, nada do que nós estamos trazendo para vocês, ou que trouxemos algumas semanas atrás, tem a ver com apenas fantasia. Tem a ver também com algo que é viável. Claro que talvez não agora, talvez não amanhã,
Mas esse caminho, né, do tornar possível em algum momento, ele já está sendo trilhado. Né? Nós já somos aqui, estou dizendo e afirmo, em primeira pessoa do plural, nós já somos e estamos integrando esta realidade. Eu acho que eu já falei sobre isso em sala de aula e vou alternar a janela aqui para colocar esse assunto no plano de fundo mais uma vez, agora comprovando com fatos, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Estou com uma aba no Google Chrome aberta, falando sobre o Monet. Monet, que é um cabo, né, de fibra ótica que interliga o Brasil ao sul da Flórida. Já falei isso aqui inúmeras vezes em sala de aula. E confesso que eu tive que caçar um pouquinho aqui no Google, pesquisar um pouquinho, para que a justiça pudesse ser feita e comprovada, né, de forma explícita, né? Porque todas as fontes sobre esta matéria, sobre esse assunto aqui, fala sobre a cidade de Santos, não cita a real fonte da informação, que é Praia Grande. Primeiramente, o que é o Cabo Monet? Cabo Monet é um cabo de fibra ótica aí, né, que foi criado, né, é um pool de grandes empresas, uma delas é o Google, que interliga o Brasil ao sul da Flórida, né? E a maioria das reportagens cita Santos ou simplesmente fala litoral de São Paulo. E todas elas, tudo bem, não são inverídicas, né? Porém não são precisas. De fato, não é apenas litoral de São Paulo ou Santos, é Praia Grande. E por que eu estou enfatizando isso? Porque eu sou um tribal territorialista? Não, não sou um territorialista tribal. Mas eu tenho que valorizar o solo que eu piso, poxa. Nós estamos numa cidade que ainda tem, sim, no turismo e na construção civil, engrenagens da sua economia local, mas tecnologia já faz parte do nosso DNA. Temos 2 escolas técnicas, uma faculdade de tecnologia pública, a FATEC, e tecnologia já faz parte, como disse, da nossa realidade, sim. Se isso não fosse verdade, o cabo submarino que liga aí os continentes não sairia daqui. E uma coisa que eu enfatizo para poder falar da nossa convergência tecnológica que torna possível unir continentes, só foi possível porque Praia Grande já conta com uma malha ótica desde o início dos anos 2000. Então isso é um trabalho pioneiro no Brasil, né, que já está aqui há um bom tempo e, repito, olha, repetindo a frase que eu disse no início das nossas colocações aqui, entre o viabilizar já e o tornar possível em algum momento, nós estamos tornando possível. E esse caminho já foi trilhado lá atrás, né? Então alguém pensou nisso e hoje, aliás, hoje não, né? Que fique claro, desde 2018, que existe uma conexão submarina que permite o envio e o recebimento de informações num fluxo altíssimo de dados, né? Então deixa eu descer um pouquinho aqui e selecionar e deixar muito claro, ó, Praia Grande, São Paulo, aqui está, justiça seja feita, porque realmente todas as vezes que pegamos esse tipo de assunto aqui, deixa eu tirar essa janela aqui no outro vídeo ficou explícito aqui, ó, mensagem do aplicativo que eu utilizo para gravar esses vídeos, né? Então, aqui está, né, implementado por uma parceria de gigantes da telecomunicações, o Monet conecta diretamente a cidade de Boca Raton, Estados Unidos, Fortaleza, Ceará e Praia Grande, São Paulo, né? Aí nós temos Google, temos a Antel uruguaia, temos a Angola Cable, então é um projeto que envolve muitas empresas, né? E houve um custo aí considerável. São 10.500 quilômetros de fibra ótica, num fluxo de dados aí a 64 terabytes por segundo. E, vamos lá, vamos ao ponto aqui da convergência tecnológica. Professor, o que isso tem a ver com convergência tecnológica? Nós começamos a nossa aula aqui, nós pavimentamos, introduzimos o assunto, falando sobre
tornar possível. Um cabo como esse viabiliza, torna possível muitas outras coisas. Coloca, por exemplo, não Praia Grande, tá? Porque aí deixo de ser aqui agora nesse momento apenas um territorialista tribal, e vamos pensar um pouco maior. Isso coloca o Brasil, né? Não Praia Grande, não apenas o estado de São Paulo, mas o Brasil, em situação de relevância na América Latina, por exemplo, em relação à possibilidade de criação de data centers, porque nós temos hoje uma malha ótica que permite um tráfego muito rápido de dados. Então, isso significa que podemos ter, num futuro a médio e curto prazo, a instalação, por exemplo, de data centers aqui, embora a nossa característica climática não ajude muito, né? Porque, para quem entende um pouquinho do assunto, né, da parte de data centers, grandes centros de dados, né, geralmente empresas que gerenciam esse tipo de trabalho optam por regiões com climas mais frios, para que não tenha necessidade de alto investimento na questão da climatização da temperatura, porque volume de dados muito grande, processamento proporcional, e tudo isso gera um investimento também na mesma proporção na questão da temperatura. Então, nossa temperatura talvez não ajude muito isso, mas entretanto, todavia, hoje é possível e já é fato Brasil ocupar posição de relevância no cenário tecnológico latino-americano. Então a gente tem hoje possibilidades muito grandes aqui. E aí, saindo de Brasil, saindo de São Paulo, vestindo aqui, né, o estereótipo do Black Trunk, o territorialista tribal, vamos focar aqui, né, na nossa região, né? E vamos fechar ainda mais essa janelinha nas aulas de sistemas de informação. E como disse, a minha ideia aqui é perturbar vocês, porque eu já sou perturbado, né? Então a gente também gera perturbação. A ideia aqui é colocar minhocas na cabeça de vocês, para que quando vocês tiverem um TCC para ser desenvolvido daqui a 1 ano e meio, e eu já disse isso há 15 dias atrás, que nós tenhamos diversidade de assuntos, porque a convergência tecnológica, ela expande possibilidades. Eu não preciso falar apenas e tão somente de aplicações em nuvem. Olha o paradoxo. A convergência expande possibilidades. Ok? E o foco, a pauta da atividade que eu vou propor para vocês, para quem não estava, né, nessa aula de 2 semanas atrás, porque nós tivemos um feriado na semana passada, que, né, deu esse ato, essa distância. Hoje, infelizmente, estou remoto, né? Como já expliquei para vocês, aí testei positivo para Covid, mas estou firmão, estou legal, né? É apenas um protocolo sanitário aqui, a chamada responsabilidade social. Terça-feira estamos aí. A ideia vai ser propor para vocês, em atividade, que vocês pesquisem sobre projetos e iniciativas, não precisam ser iguais, né, às que nós vimos nesse vídeo do canal Futura, que está postado no canal e está aqui no nosso plano de fundo, né? Para quem não viu, veja. E existem outros vídeos no mesmo teor, na mesma direção aí no YouTube, em outros lugares, documentários a respeito, que fala do quão impactante para a vida das pessoas das grandes cidades é a chamada convergência, né? Ou seja, quando você tem a tecnologia unindo funcionalidades, trazendo recursos e melhorando a vida das pessoas. Claro, isso custa caro, isso exige também um comportamento diferente por parte da população, precisa de um entendimento, é necessário aí também, vamos abusar um pouquinho aqui, um darwinismo digital aí, né? Darwin, teoria da evolução, que, embora tenha alguns que questionem, a mesma linha de raciocínio, né, da teoria da evolução vale aqui para nós também. Nós precisamos, né, de um pouquinho mais de crescimento, de entendimento, de compreensão dos fatos, para que realmente a coisa
fique nesse patamar ainda, por exemplo, do que nós vimos em Nova York, Tóquio, essas questões assim. Mas olha, voltamos aqui novamente ao Monet. Temos um cabo, uma malha de fibra ótica aqui que está permitindo muita coisa. Tudo bem? Então, a atividade que eu vou propor para vocês aqui, para que vocês façam em grupo, e aí vocês já têm alguns grupos na sala do Projeto SAMU, e eu vou novamente sugerir, é apenas uma sugestão, mantenham os mesmos grupos, né, para que vocês pesquisem, e lógico, procurem também conversar entre os grupos, para que não pesquisem sobre as mesmas coisas, né? E na semana que vem a gente faça uma apresentação disso, mas veja bem, não vai ser uma apresentação ao estilo entrega do Oscar, não precisa de nada disso. Eu quero que vocês fiquem à vontade para que a gente possa fazer uma troca de ideias, para que não fique apenas na postagem, mas que a gente consiga conversar a respeito, né? E repito, todo semestre quando eu peço essa atividade, é muito legal porque sempre tem alguém que traz algum assunto novo, porque, tecnologia é isso, né? Inovação é isso. Né? E então a gente acaba também recebendo muita informação nova de vocês. Vou deixar o roteiro aqui no Teams em questão de minutos, da mesma forma que nós fizemos em suporte, faremos por aqui em sistemas de informação, e bato nessa tecla, né, que não é apenas uma tecla, mas praticamente uma linha de raciocínio. Vamos esquecer que é uma tarefa, nós vamos entender isso como conhecimento que, né, realmente torna possível. A gente perceber que a gente tem aqui possibilidades, repito, não apenas de TCCs, eu cito TCC porque é algo palpável para vocês, mas é a possibilidade de que isso se torne um projeto pessoal, uma iniciativa, uma startup, amanhã ou depois. Então, vamos pensar nisso. Projetos, né? Uma pesquisa aqui que proponha pesquisar sobre projetos de inovação ou de iniciativas, né? De cidades inteligentes ou de convergências tecnológicas que estejam, não precisa necessariamente serem iguais às que nós vimos aqui no vídeo, estou repetindo pela terceira vez, mas que realmente traga sentido à tecnologia, né? Porque eu repito, tecnologia ela sempre foi, sempre será uma ferramenta para tornar possível, para gerar possibilidade. Sempre que a tecnologia for vista, entendida, compreendida como um fim nela mesma, está errado. Tecnologia não é um fim em si mesmo. Tecnologia, pelo contrário, é meio. Tecnologia é caminho. É nesse olhar que a gente propõe essa atividade. Vamos pesquisar sobre isso. E aí, na próxima aula, vocês vão apresentar isso. E, como disse, não será uma apresentação ao estilo The Oscar Goes To. Nada disso. Uma coisa simples, mas que a gente consiga trocar informações, todos nós. Tudo bem? Então, em questão de minutos, vou estar disponibilizando a tarefa aqui no Teams. E a ideia é realmente uma pesquisa para que a gente colha informações a respeito. E para quem não viu o vídeo, assista aqui o do Expresso Futuro, né? Cidades Inteligentes com o Ronaldo Lemos. Tudo bem? Turma, boa noite. Tá? Estaremos aqui pelo Teams acompanhando. Qualquer dúvida, só postar no canal. Até a próxima.